Bora lá que a aula hoje é interessante. Vamos lá. Boa noite a todas que estão aqui nessa nossa aula. Nós somos da equipe do Gotas que Conectam, é uma equipe de aromoterapia, e aqui a gente sempre se reúne a cada 15 dias, uma vez na semana, para a gente falar sobre assuntos que abordam a questão de saúde, alimentação, nutrição e o que a gente pode aqui contribuir para o autoconhecimento e trazer informações de qualidade, principalmente. E hoje eu vou falar sobre o jejum intermitente, o emagrecimento e também uma abordagem aí com aromoterapia dentro desse assunto, tá? Meu nome é Heloísa Santana, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, sou nutricionista clínica e esportiva, eu tenho especialização nas duas áreas. Já são mais de 10 anos aí de experiência na área. E nessa minha caminhada, eu fui apresentada aos óleos essenciais, à aromoterapia, e me chamou muito a atenção que eu poderia usar, associar a aromaterapia com a nutrição para uma melhora mais rápida, uma resposta mais rápida do meu paciente. E eu acabei começando a usar comigo, com a minha família, e depois eu fui estendendo isso aos atendimentos e eu tive um resultado muito interessante. Então, eu fui estudar, fiz também uma pós na área de aromaterapia, e agora eu sou aí uma alquimista nesse assunto e sou apaixonada, assim como a nutrição sempre me rouba a atenção, estudos a respeito dos óleos essenciais. Atualmente também eu moro no Canadá e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do jejum intermitente. Eu quero honrar o tempo de vocês aqui nesse momento com assuntos, com esse assunto, né, com informações importantes. E eu quero, principalmente, o meu objetivo com essa aula é desmistificar muitas questões sobre o jejum intermitente, porque a gente escuta falar muito, mas de fato o que é, como funciona e quais protocolos realmente são importantes. Então, são pontos que eu quero abordar aqui com vocês, tá? Mas antes da gente entrar especificamente sobre os protocolos de jejum, eu queria dar um pano de fundo para vocês sobre as vias metabólicas. Então, o que que acontece no nosso corpo para a gente entender como que o jejum intermitente vai de fato atuar ali, tá? Então, para a gente ter em mente, nós temos macronutrientes e micronutrientes. Tudo que a gente come, tá? Todos os nossos alimentos, eles têm na sua composição essa divisão de macronutriente e micronutriente. Macronutriente, porque eles têm caloria, e eles são os três que compõem ali o nosso macro de refeição, em termos de caloria, nutriente e tudo mais. E os micronutrientes, eles são de baixa caloria ou zero, mas eles são tão importantes quanto, que são as vitaminas, minerais e tudo mais, tá? E na classe dos macronutrientes, que é o que eu vou focar nessa aula hoje, nós temos carboidrato, proteína e gorduras, tá? Então, só para vocês entenderem, os três são macronutrientes, mas eles se comportam de forma completamente diferente dentro do nosso corpo. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que ter em mente. Quando a gente come um carboidrato, a absorção acontece de uma forma. Quando a gente come proteína, é de outra. E quando a gente come gordura, é de outra, tá? Tenham isso em mente. Então, a primeira questão é: carboidrato, independente se é doce ou salgado, não é? Se esse carboidrato vem do arroz ou se ele vem do pudim, ele vai ser transformado em glicose no nosso corpo, né? No nosso sangue. Então, isso também acontece para as proteínas e gorduras, tá? Tudo que a gente come vai ser transformado em açúcar. Por quê? Porque o combustível do nosso corpo é o açúcar. Então, o açúcar em si, a glicose, ela não é ruim, tá? Ela não é. Ela é extremamente necessária para o nosso corpo, inclusive para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele não funciona se não tiver glicose ali o tempo todo. Mas
o que que acontece quando a gente come um pouco a mais do que a gente deveria desse carboidrato, por exemplo? Que é muito fácil de acontecer, tá? Só para vocês terem uma ideia, o nosso sangue, ele suporta o equivalente a uma colherzinha de chá de açúcar, que é aquela colherzinha pequenininha, né? Menos de 5 gramas de açúcar. E o que que acontece se eu tomo uma bola de sorvete que tem muito mais do que isso de açúcar, não é? E não só falando aqui sobre açúcar, mas, de novo, sobre alimentos salgados também. Quando a pessoa coloca ali um pratão de macarrão, por exemplo, ou um prato de arroz, feijão e maionese, a maionese que eu digo é aquela salada de batata, né? Ou coloca cambotiã misturado com batata, com arroz e feijão, são muitas fontes de carboidrato ao mesmo tempo, né? Então, o que que o nosso corpo faz? O nosso corpo, gente, ele é uma máquina extremamente inteligente, extremamente. Gente, se as pessoas tivessem noção do quanto que o nosso corpo é inteligente, eles teriam muito mais respeito por essa máquina, sabe? Teriam muito mais, se cuidariam muito mais e realmente teriam muito mais respeito por isso. Então, ele já tem um mecanismo de defesa para não ficar aquele açúcar circulando no sangue, porque o excesso de açúcar no sangue é prejudicial. A dosagem correta é ok, mas o excesso prejudica. Então, quando a gente come um pouco a mais do que a gente deveria de carboidrato, o corpo tem três estoques que ele utiliza como fonte para guardar esse carboidrato. O primeiro é o músculo, então esse carboidrato vai ser transformado em glicogênio muscular, ok? E aí, olha a importância de você treinar, por exemplo, de você ir fazer um exercício físico, porque durante esse exercício físico, esse estoque baixa, né? O corpo usa esse estoque, e aí quando você come, ele tá ali vazio para ser preenchido. Então já é uma forma boa, principalmente para quem é diabético, para não ter o excesso de açúcar no sangue, fazer exercício físico, porque ele vai usar o músculo como um estoque. O segundo armazenamento que o corpo tem como gavetinha ali para o carboidrato é o fígado. Então, vocês já escutaram aquele termo da gordura no fígado ou da esteatose hepática, né, não alcoólica, que é quando você tem muito carboidrato na sua refeição, e isso acontece por anos, não é uma coisa pontual, e o estoque do seu fígado já está ultrapassado, né? Então, pensa como se fosse realmente um estoque de mercado, né? Então, você tem lá um galpão grande que está vazio, mas quando só chega produto e não sai, só vai estocando, estocando, estocando. É o mesmo processo. E o terceiro estoque que o corpo usa, e esse é praticamente infinito, é a gordura, é o tecido adiposo, tá? E aí que começa a morar o problema, porque comi lá um excesso de carboidrato, aí o corpo vai verificar. Músculo, você tem glicogênio muscular aí? Ah, tenho, não foi feita atividade física hoje e eu tô super cheio aqui. Fígado, como você tá aí embaixo? Eu tô super saturado, já tô criando uma camada de gordura aqui, porque eu estou com excesso de estoque. Então, vamos para a gordura, vamos para os tecidos adiposo, que está distribuído no nosso corpo inteiro. É o maior estoque. E ele vai crescendo, né? Não é um estoque que para, ele cresce. E aí que a gente tem que cuidar, né? Então, ficou bem claro essa questão do carboidrato, isso que é a forma que o carboidrato é absorvido no corpo. Mas, Elô, e a proteína e a gordura? Você falou do carboidrato, então como que acontece com proteína e gordura? As proteínas e gorduras, gente, demoram mais para ser degradado no nosso corpo. Então, por isso que elas são mais interessantes de ser consumida do que o carboidrato em si, porque o carboidrato ele é uma fonte rápida. O corpo absorve, ele é uma molécula pequena e já vai para a corrente sanguínea. A proteína e a gordura dá trabalho para o estômago e para o intestino absorver, quebrar, diminuir essa molécula para jogar no sangue. Isso
No primeiro ponto, parece uma coisa ruim, mas a termos de fisiologia do corpo é extremamente bom, tá? Então, o carboidrato e proteína, eles têm 4 quilocalorias por molécula, tá? Por grama, desculpa, por grama. Então, a cada grama de proteína e carboidrato tem 4 quilocalorias. Já as gorduras têm 9 quilocalorias. E é nesse ponto que, infelizmente, a ciência quando descobriu esse dado, começou a bagunçar o nosso sistema alimentar. E em cima disso, de calorias, foi feitas as nossas diretrizes, e aí, com o tempo, isso trouxe uma pandemia de obesidade. Por quê? Você olhando para o dado isolado, carboidrato tem 4 quilocalorias, gordura tem 9, a gordura tem mais do que o dobro de carboidrato. Então, se eu quero emagrecer, eu vou comer carboidrato, porque a gordura ela é muito calórica. E aí começou, a gordura pode dar problema no coração, gordura, principalmente de fonte animal, né? Elas não são boas, elas, enfim, toda essa história que você já conhece. Então, vamos concentrar no carboidrato. Por quê? Porque proteína também tem gordura. É difícil você ter uma proteína isolada, só com suplementação, mas a proteína, por exemplo, você pega um bife, você vai ter a proteína, mas você tem gordura junto. Então, o que que a gente aprendeu por muitos anos? Vamos evitar proteínas e gorduras e vamos consumir carboidratos. Carboidratos vindo de aveia, vindo de arroz, de macarrão, de pães, e aí criou-se todo o problema. Graças a Deus, agora a nossa pirâmide inverteu. Não sei se vocês estão sabendo, mas foi publicado já novas diretrizes que o pessoal agora acordou, se alertou de que isso foi o maior problema. Porque, de novo, apesar de as gorduras terem mais do que o dobro de calorias, mas lembra que eu falei que eles se comportam de forma diferente quando é absorvido no corpo? Então, olha essa observação aqui que eu coloquei. Alimentos ricos em gordura e proteínas, a digestão é mais lenta. A digestão sendo mais lenta, mais saciedade. Saciedade por mais tempo, menos pico de glicose no sangue. Então, gente, a chave para você virar em termos de sobrepeso, obesidade, para se tornar uma pessoa mais magra, tá no mecanismo glicose-insulina, tá? Não é déficit calórico, não é essa questão de eu preciso gastar mais e consumir menos, porque isso já foi feito e já percebeu-se que não dá certo, porque a pessoa não consegue manter isso por muito tempo. E o que que acontece, por exemplo, se você quebra uma perna e você não pode fazer exercício físico? Será que realmente o exercício físico é a única fonte que eu consigo usar para queima calórica? Então a gente já sabe hoje em dia pela ciência que o nosso corpo ele é uma queima de caloria potente. Só que a gente precisa ajudar ele a se lembrar dessa queima calórica. Por que se lembrar? Porque os nossos antepassados já usavam esse mecanismo há muito tempo. Só que com é, a nossa vida atual, a gente deixou de acessar os estoques de gordura. Pelo contrário, a oferta de alimento está tão grande que o corpo não tem tempo de se regenerar, o corpo não tem tempo de queimar os estoques, e aí a gente acaba ganhando peso, tá? Então a questão está mais nesse mecanismo de picos de glicemia. Então, rapidamente, para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos pegar aqui uma pessoa que tem uma dieta rica em carboidrato. E, de novo, não estou só falando aquela pessoa, por exemplo, aquele canadense que às 6 da manhã ele está na fila do Tim Hortons, e aí às 10 da manhã ele está indo para o Starbucks, ao meio-dia ele está comendo um lanche no McDonald's, e às 6 da tarde ele está levando pizza para casa. Essa pessoa também a dieta é extremamente rica em carboidrato. Mas às vezes eu tô falando também daquela pessoa que acha que está comendo direito e ela tá tendo picos de glicemia sem saber. Então, ela no café da manhã ela tá comendo ali aveia amassada com banana, por exemplo. Ela tá comendo no meio da manhã uma barrinha de cereal.
Aí, na hora do almoço, ela coloca o arroz com feijão e salada de maionese ou uma cambotiã junto, e aí um filé pequeno de bife, porque ele é o vilão de toda a história. E aí, no meio da tarde, ela come o pãozinho com manteiga e um cafezinho, com leite desnatado, óbvio, porque a gordura é o pior de todos. E aí, à noite, ela repete o que ela comeu no almoço. Isso já é uma quantidade em excesso de carboidratos, tá? E aí, o que que acontece com essa hiperalimentação? Primeiro, que ela comeu ali de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas. E todos esses momentos ela está fazendo pico de glicose, pico de açúcar no sangue. Lembra que eu falei que o corpo é uma quantidade pequena e ela está colocando bastante. Quando você tem pico de glicose, o nosso corpo é inteligente. Ele vai lá para a máquina do pâncreas, fala: pâncreas, produz aí a insulina, porque a gente está com muito açúcar no sangue. Esse pâncreas vai produzir a insulina, que é um hormônio, que é uma chave, ele é como se fosse uma chave. Então, a insulina vai lá, agarra o açúcar e ele tem a chave para abrir a célula e colocar o açúcar dentro dessa célula. Lembra dos 3 estoques? Eu tenho o glicogênio muscular, eu tenho o hepático e eu tenho o tecido adiposo. Então, a insulina, ela vai nesses 3 tecidos e joga o carboidrato. Nossa, eu tenho muito carboidrato. Rápido, produz essa insulina, pega esse açúcar, joga para dentro do tecido. O que que vai acontecer 40 minutos, 1 hora depois da sua refeição? Você vai ter fome. Porque o corpo, ele resolveu o primeiro problema, que era o excesso de açúcar no sangue. Mas, como ele jogou tudo, ele não teve esse controle, porque ele também não é obrigado, né? Você vai começar a ter fome. E aí vem aquele instinto de novo de comer. E aí você não vai comer um filé de bife com salada, você vai comer um carboidrato. E esse ciclo vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. E isso acontece com crianças, isso acontece com adolescentes, com jovens, com adultos. Tá? Você vai criando uma resistência à insulina. A célula que já está cheia, ela fala: não vou abrir a porta. Você vai ficar aí, insulina, com o seu açúcar, porque eu não quero mais receber você. E aí a gente vai tendo essa resistência à insulina, tá? Agora que a gente entra com a solução para isso, porque vocês percebem, gente, que, de novo, não foi culpa de ninguém. Eu, inclusive, enquanto nutricionista, eu apliquei esse tipo de alimentação em mim por muitos anos e eu criei um problema no meu peso por causa disso, porque eu tenho síndrome metabólica, então a insulina alta em mim é horrorosa e em qualquer pessoa. Hoje basta a gente ver as pessoas na rua, a gente vê que a maioria das pessoas agora elas já estão com sobrepeso e obesidade. Então, nesse ponto, a ciência vem para lembrar a gente dos nossos antepassados. Vamos lá para os homens das cavernas. O que que acontecia com eles? Eles tinham lá, eles viam um animalzinho, um bichinho, eles se reuniam enquanto comunidade, o pouco de pessoas que tinham ali, matava aquele bichinho. Eles não tinham geladeira para conservar aquela carne, eles não tinham formas de. E eles ainda tinham que brigar com os animais junto, né? Porque todo mundo queria aquele banquete. Então, eles comiam uma quantidade grande de carne naquele período e depois eles passavam 2, 3 dias sem se alimentar. Não necessariamente pela escassez, mas porque isso era um mecanismo do corpo deles. Eles tinham acesso ali a algumas frutinhas quando eles encontravam e os animaizinhos, então eles matavam, comiam ali uma grande quantidade, ficava saciado e passava ali um tempo sem se alimentar. O corpo ele evoluiu dessa forma. E por isso a gente está aqui, porque funciona. Mas com a nossa vida moderna, tudo mudou. Só que o nosso corpo não está acompanhando a hiperalimentação. Então, nesse ponto entra os protocolos de jejum. Elô, jejum é para todo mundo? Não, não é. Por que que não é? Porque tem pessoas que não se sentem bem ficando horas sem se alimentar. E tá tudo certo. Escute o seu corpo.
Respeite o momento do seu corpo e tá tudo bem. Agora, se você é uma pessoa como eu, que desde a minha infância eu me sentia mal por tomar café da manhã, que eu já me sentia cheia, só de tomar um copo de leite, por exemplo, talvez o jejum seja para você. Porque às vezes o seu corpo leva mais tempo para metabolizar o que tem que ser metabolizado e você vai se dar bem com o jejum, né? Então, tem vários tipos de protocolo, mas só para vocês entenderem como que funciona as primeiras horas aí de jejum. De 0 a 8 horas, o corpo está utilizando o carboidrato da última refeição. Então, lembra que eu falei dos estoques de glicogênio, estoque de fígado? Então, eu comi 8 horas da noite. De 9 horas em diante, por 8 horas, o corpo vai estar acessando esse carboidrato da última refeição. Ponto. Então, basicamente é o jejum normal de todo mundo. Parei de comer às 8 da manhã, às 8 da noite, vou me alimentar ali 6 horas da manhã, 7 horas. Pronto, foi o momento ali que o seu corpo metabolizou a última refeição. De 8 a 12, eu vou esperar mais um pouquinho, vou abrir minha janela alimentar lá pelas 8, 9 horas da manhã. Legal? Você já deu um tempinho maior para o seu corpo, para ele não só usar o carboidrato da última refeição, como já acessar ali um pouquinho dos estoques. Então, se o seu estoque já está cheio, o glicogênio e o fígado, ele já pegou uma porçãozinha ali do estoque do glicogênio, do músculo e do fígado. Isso é ótimo, maravilhoso, porque daí você já deixa ele vazio e o corpo, ao longo do dia, se precisar, vai acessar a maior parte de estoque, que é a gordura, tá? Mas eu quero manter o meu jejum, eu quero colher os benefícios, saber como que meu corpo vai reagir. Então, eu vou manter mais de 12 horas. E aí a mágica começa a acontecer, tá? É acima de 12 horas, que realmente o nosso corpo começa a acessar o estoque de gordura maior, porque nesse momento o nível de insulina já caiu. Ele já desceu, já estamos começando a resolver aquele problema de resistência à insulina, e aí as portas da queima de gordura se abrem, palmas para elas. Então é onde a gente começa a acessar a gordura maior, né, os estoques maiores, para o corpo, porque o cérebro, como eu falei, ele nunca vai deixar de receber glicogênio. E a gente também não está deitado numa maca. A gente continua o nosso dia normalmente, trabalhando, treinando, fazendo a nossa rotina. Então, o corpo, ele precisa acessar o estoque de gordura para ter ali continuar se mantendo ativo. E, gente, ele é tão inteligente, o nosso corpo sabe o que fazer. Porque você não vai cair dura se você ficar mais de 12 horas sem comer. Porque justamente o corpo ele vai se defender para isso, ele vai acessar o que precisa acessar. E aí é onde o glucagon, que é o antagonista da insulina, aumenta para acessar essa gordura maior e transformar ela em açúcar e jogar ali no sangue, tá? Então, isso nos mostra que o nosso corpo está muito bem preparado para momentos longos sem alimentos. Portanto, não tenha medo do jejum, se o seu corpo está esperando por ele, tá? E enquanto os níveis de insulina estão altos no sangue, não tem queima de gordura, ou seja, não tem emagrecimento. Se o seu foco é o emagrecimento, a gente tem que acessar o que já está estocado e não colocar mais alimento. Entende como que isso não é lógico? Então, quando a gente vai na médica ou na nutricionista, que ela fala, não, você tem que comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Mas espera aí, se eu já tenho um estoque enorme para ser queimado, como que o corpo vai acessar aquele estoque se eu não dou tempo para ele, né? Então, nesse momento que a gente começa a perceber a baguncinha que foi feita. E aí, se você mantém essas horas, isso, gente, vamos lá, é um corpo adaptado, tá? Ninguém começa na academia carregando 120 quilos no supino. Ninguém começa a correr a corrida na rua já correndo uma maratona. Da mesma forma que ninguém vai começar ou não se deve começar a fazer um jejum já com 16, 18 horas,
20 horas de janela fechada. Por quê? Porque vai ter efeito, você vai ter um pouco de tontura, vai ter um pouquinho de dor de cabeça, vai. Por quê? Porque o seu corpo ainda não está lembrando do grande depósito dele. Mas mais para frente eu vou te falar como fazer para o seu corpo virar essa chavinha mais rápido, tá? Então, a partir dessas 12 horas, como eu falei, se você continuar ali em jejum, você vai ter liberação de hormônios importantíssimos para te manter ativa. E só um parênteses, gente. Agora, exatamente agora, está batendo 24 horas e 36 minutos que eu não me alimento. Eu estou há um dia sem me alimentar e eu estou super bem. Eu estou agora, nesse momento das 24 horas, é que começa a vir a clareza mental. Então, você se sente bem, você se sente energizada. O dia todo ficou meio aquele altos e baixos. Mas agora é o momento que o meu corpo, opa, vamos lá então, tem que trabalhar. E aí você fica bem. Então, essa adrenalina, essa noradrenalina, por quê? Lembra do nosso antepassado? As pessoas precisavam comer e elas não podiam ficar ali caidinhas, mortas, morrendo de cansaço. Elas tinham que correr atrás de um bicho para caçar. E o corpo, sabendo disso, ele libera hormônios para você ficar ativa, ficar ali ligadona, tá? É onde secreta o GH, ou seja, protege tua massa muscular. Não, gente, jejum intermitente não faz com que o seu músculo diminua, tá? Não, não tem isso. O nosso corpo, lembra que a proteína tem 4 quilocalorias por grama? Você acha que ele vai preferir uma quantidade de proteína que tem 4 calorias ou a gordura que tem 9? É lógico, né? Ele vai para a gordura. Então, os teus músculos ficam protegidos. E aí você tem o metabolismo flex, que é o que eu falei. É onde o corpo vira a chavinha mais rápido. Ele lembra que tem a gordura, então ele já vai com o tempo, gente, de vocês fazendo o jejum. Começa com 12, vai para 13, depois vai para 16, volta para 14, vai respeitando o tempo do seu corpo, dá um intervalo de 2, 3 dias, vai respeitando o teu corpo, o seu metabolismo vai se lembrando e ele vai virando essa chavinha muito mais rápido, tá? Então você se torna mais alerta, mais disposta, concentrada, energizada, como o nosso corpo é incrível, né? E não é incomum pessoas que praticam jejum como estilo de vida aumentar a produtividade, tanto no trabalho quanto ter uma melhora de disposição. Esse é um dos poucos benefícios que o jejum oferece, porque se eu fosse falar de toda a lista de benefícios do jejum, a gente ficava aqui até amanhã. Então, um deles é essa energia mais limpa. A gente acessa uma energia mais limpa do corpo e você fica lá ligadona, energizada. É, Outro benefício, já que aqui a gente tem mais mulherada que vocês vão gostar, é o rejuvenescimento da pele, tá, gente? Jejum rejuvenesce, porque sim, aquela questão da autofagia, do corpo comer as próprias células mortas, acontece. Então, eu percebo pelas fotos, quando eu faço assim de jejum mais prolongado, como que o meu rosto limpa de, às vezes, alguma espinha, algum cravinho, realmente acontece, tá? Agora, ponto extremamente importante, a gente já está caminhando para o final da aula. Não adianta, não adianta, minha querida, você fazer todo esse processo de jejum, de limpeza interior, e quando você for se alimentar, você colocar lixo dentro de você de novo. Não adianta, tá? É a mesma coisa que você fazer toda aquela faxina na sua casa e aí entrar pessoas com o pé cheio de lama e você falar para a pessoa: não, tá tudo certo, pode ficar com o sapato e entrar dentro da minha casa, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? Então não adianta você ficar aí 12, 16, 14, 20 horas em jejum e na hora que você for se alimentar, você abrir um pacote de Cheetos, você ir pro McDonald's ou você comer um monte de carboidratos. Porque lembra que a gente está tentando lembrar o nosso corpo a acessar a gordura? Então, quanto mais você tiver de alimentos de gorduras boas e proteína, mais rápido ele vai virar essa chave. Agora, se a sua alimentação continua sendo rica em carboidrato, vai ser mais difícil para você.
tá? Essa frase eu gosto muito. Você precisa ficar saudável para emagrecer e não o oposto. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que elas só vão ficar saudável depois que emagrecer, mas é ao contrário. Você precisa primeiro se tornar uma pessoa saudável, com hábitos saudáveis e internamente também, para daí o emagrecimento acontecer. Emagrecimento é uma consequência dos seus hábitos, tá? Nutri, o que que é então que eu devo comer na minha janela aberta? Comida de verdade, tá? É aquela comida que a gente compra em feira e que a gente compra no açougue. Sabe aquela história do bicho e planta? Cada vez mais a gente tem escutado esse termo entre os profissionais e é a verdade, gente, não vamos maquiar o negócio aqui. Infelizmente, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, ela não está preocupada com a sua alimentação. Ela não está preocupada com a sua saúde. Então, ela não vai fazer um cereal saudável para você. Ela não vai fazer um pão saudável para você. Ela não vai fazer um macarrão. Não, não vai, tá? E aí eu já escutei muita gente falando, mas na Itália você não tem tanta recorrência. Gente, o grão que a Itália usa no pão deles e na massa deles é completamente diferente do grão que a gente usa aqui com a gente. Porque a população de lá é muito menor, eles não têm que multiplicar tanto o alimento e não tem que ser uma coisa de distribuição mundial. Aqui a gente tem uma soja no Brasil, por exemplo, a soja é de distribuição mundial. Você acha que essa soja ela vai ter o tempo dela para crescer natural, do jeito que ela tem que crescer? Claro que não, tá? Então, e é muito barato, a soja é muito barato. Então, você tem hoje cereal infantil com traços de soja no cereal. E é transgênero e é aquela coisa toda complicada, né? Então, proteína animal, não tenham medo, gente, não tenham medo de comer proteína. Peixe, frango, porquinho, bovinos, frutos do mar, e em todas as refeições, tá? Em todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar, tem que ter proteína. Carboidratos bons, limpos, de fontes boas, que dá na terra. Aquele carboidrato que dá na terra, né? Aquela raiz de mandioca, a batata doce, as frutas, as verduras, legumes. Evitem os grãos, porque, de novo, os grãos eles são modificados, eles são para massa, né? Mas aquele vegetal que você cria ali na terra, ele é bom. E as gorduras boas. Então, você tem as gorduras de fonte de leite, e também de fonte de frutas, por exemplo, o abacate, o coco, são gorduras boas, e também de peixes, alguns peixes, carnes têm gorduras boas, tá? Então, não tenham medo das gorduras, porque elas são boas e elas trazem saciedade. Elô, o que que eu posso usar de óleo essencial no meu período de jejum? Porque eles são um aliado para a gente também, né? Se a gente já usa o óleo essencial, é óbvio que ele também vai nos beneficiar durante um momento tão importante de limpeza nosso. E assim, tem muitos óleos essenciais que eu poderia citar aqui, mas eu quis focar em alguns que ajudam a diminuir os colaterais do jejum, que é um ponto que mais pega para o pessoal. Como que eu faço para já começar e não ter aquela dorzinha de cabeça, não ter aquele enjoo no estômago? A primeira linha que eu sempre uso comigo é Peppermint, Lemon e On Guard. Não os três juntos de uma vez, né? De novo, vamos usando aos poucos, conforme a sua necessidade, mas o pepper, eu sinto que ele ajuda muito a diminuir a enjoo do estômago, tá? O lemon, ele dá aquele saborzinho gostoso na água e ele ajuda a limpar as toxinas. Então, se o jejum ele já vai ter esse propósito, o lemon vai ajudar a dar aquela limpeza geral no nosso corpo, né? E o On Guard, principalmente por ele ter um fundo ali de gostinho de canela, ele também é muito bem-vindo para não dar enjoo. Então, eu pego a minha garrafa de água de 1 litro e eu coloco uma gotinha de um deles e vou tomando ali. Se eu sentir necessidade, eu ponho mais uma gotinha e tal. Então, eu vou conforme o meu corpo vai me pedindo, mas esses três, eles me ajudam demais nesse processo. Hoje mesmo eu tô com um lemon aqui na minha água.
Lembra que eu falei para vocês que a gente tem, a partir de determinado momento, a partir das 12, 16, 18 horas, a gente tem liberação das noradrenalinas e catecolaminas e tudo mais? Se eu não uso um Serenity agora, gente, eu não durmo, tá? Porque eu tô ligadona mesmo. E como eu já tenho um histórico de insônia, eu sempre gosto de usar algum óleo essencial para me acalmar durante a noite, porque a gente fica, de fato, o jejum leva a gente para esse estado de fuga e atenção, né? Então, o Serenity, ele é muito bem-vindo nesse momento para mostrar para o nosso corpo que está tudo bem, que você está seguro, você está tranquilo e você pode ter uma noite de sono tranquila porque não vai ter nenhum bicho te atacando, né? Então, eu gosto de usar o Serenity nesse ponto, para auxiliar o sono. E eu coloquei aqui o Meta Power, usar com cautela, porque ele é muito bem-vindo durante o dia, justamente porque ele também vai trazer um pouquinho acelerar um pouquinho a queima de gordura, né? Se a gente está querendo acessar, ele vai ser muito bem-vindo. Mas por que que eu coloquei com cautela? Justamente porque o nosso corpo, ele já tá ligado na tomada ali por conta do jejum intermitente. Então, se você colocar algo que vai estimular mais ainda, dependendo da pessoa e do organismo, não vai se adequar bem, tá? Vai ficar muito ligadona. É como você colocar um pré-treino junto com café, entende? Tipo, o seu corpo ele já tá ativado ali com a cafeína, digamos assim, e você coloca um pré-treino para ativar mais ainda. Então, o Meta Power ele é legal, mas em jejuns prolongados eu não usaria. Eu usaria ele ali para um jejum de 12 horas, para um jejum de 14 horas, que eu ainda não tive esse acesso à fuga, e aí ele é super bem-vindo, tá? Mas que nem esse agora que eu tô de 24, que eu vou estender para amanhã também, que vai dar às 48 horas, eu não utilizaria, tá bom? E aí, como eu falei, tem vários outros óleos essenciais, por exemplo, também o Zendocrine, que ele é muito bom para ativar aí e dar uma limpeza boa no corpo também. Ele é muito bem-vindo para você utilizar no umbigo, por exemplo. Essa eu aprendi recentemente com a Jimena. E é muito bem-vindo. E outra coisa que vocês podem usar também durante o jejum, que não quebra jejum, gente, é chás e cafés, tá? Chá e café também podem ser ingeridos, claro, sem açúcar ou adoçante, né? Mas qualquer tipo de chá ou de café também pode ser ingerido, tá? Elô, como que eu faço para adquirir esses olhinhos? Então, a gente tem aqui uma equipe de pessoas que trabalham com os óleos essenciais, que podem te tirar dúvida, te ajudar. A doTERRA tem vários kitzinhos que saem muito mais barato se você adquirir ele pelo kit. Então, converse com a pessoa que te chamou para essa reunião, porque ela vai poder te orientar aí como comprar esses olhinhos e te ajudar nesse processo de emagrecimento com eles, porque, gente, eles tornam a nossa vida muito mais fácil, viu? Muito mais fácil, pode ter certeza. Que eles vão te auxiliar. Esse kit, inclusive, o kit de início rápido, ele tem o lemon, ele tem peppermint, ele tem a lavanda, que seria o efeito bem similar ao Serenity, e ele tem On Guard. Então, com esse kitzinho, você já pode começar o teu jejum intermitente e ele vai já te ajudar. E ele tem outros olhinhos ali que ajudam também no processo, tá? O jejum, ele é uma ferramenta para alcançar seus objetivos, mas a verdadeira transformação, ela acontece de dentro para fora. Acredite em si mesma e siga em frente. Vocês não estão sozinhas. A gente consegue, gente, a gente consegue. E o principal objetivo aqui, a gente fala do emagrecimento, que é algo que toda mulher quer emagrecer aqueles 3 quilinhos, 5 quilinhos que está em excesso, ela quer perder. Mas não só isso, gente, mas é pela nossa saúde. Tá ficando cada vez mais sério essa questão do não cuidado com o corpo, quanto que as pessoas estão negligenciando isso e a gente paga não só pela nossa saúde, mas pelo bolso também, né? Sai do nosso bolso. Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar aí da nossa saúde. Vamos abrir agora para as perguntas, acho que pode parar de gravar.